Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Estamos de volta com o Horizonte Esporte e aproveite para participar. Mande seu recado, faça como fez aqui o Pierre, mandou a mensagem dele, colocamos no ar, agradecemos sempre, né? Então você pode participar pelo 99642-8473. 99642-8473. Mande sua mensagem de voz, do jeito que você quiser. Passe sua mensagem aqui de texto, para a Esther também acompanha aqui. Aqui é assim, o nosso telespectador é que controla o programa, né? Enquanto você prepara aí sua mensagem, nós vamos falar de Cruzeiro, tá? A turma do Gregorão, aguenta aí que eu vou entregar o que aconteceu lá, hein? Teve goleada lá. Eu vou passar aqui tudo a limpo, tá? Mas vamos falar do Cruzeiro, que tem um jogo também muito bacana. O Cruzeiro tá na dele, tá fazendo festa, mas o clima é de decisão para o Flamengo, né? O Flamengo ainda sonha em conquistar o título brasileiro, precisa vencer o Cruzeiro e torcer pelo tropeço do Palmeiras, né? O Inter já foi, o Inter já não tem chances mais, né? E uma grande discussão que está sendo gerada aí é sobre os atacantes, né? A fartura que o Cruzeiro, neste momento, tem de atacantes. Passou um período ruim, né? Teve que buscar o Barcos para tentar amenizar ali a situação, pela contusão do Fred e do Sassá, e agora tem boas opções, né? Mas então, quem é que deve ficar? O Fred ou o Barcos? O Fred já tem contrato, o Barcos tem contrato até o fim do ano, né? Quem é que vai ficar com esta titularidade? Para o jogo de domingo, o treinador já confirmou que fica o Fred, né? Que ele quer dar uma sequência para o Fred. Mas vamos comparar os números dos dois atacantes. Põe na tela, Alexandre. Então, a pergunta, né? Quem fica para 2019? Barcos pelo Cruzeiro fez 24 jogos, 3 gols e 1 assistência. O Fred, após a lesão, ele fez 5 jogos, 4 como titular, fez 3 gols e 2 assistências. Eu acho que é um pouco covardia comparar os números, né? Porque o Fred é muito mais eficiente. Mas se a gente alargar, inclusive, essa comparação, nós vamos verificar que o Fred continua sendo mais eficiente do que o Barcos. Porque no Campeonato Mineiro, o Fred mandou bem também. Começou mal e depois... Só tem uma ressalva, né? Os gols que o Barcos fez foram As gols equipes, de Copa do Brasil que ajudaram, assim, por demais o Cruzeiro. Não, as próprias tem equipes. importância. Mas aí também é covardia, né? Por quê? O Fred fica não aquela estava pergunta. Se o Fred estivesse na Copa do Brasil, ele teria feito 1, 2, 3 ou não teria feito nenhum? Será que o Barcos teria vindo? Tem até essa pergunta, né? Então assim, o que vale mesmo é o que existe, que são os fatos. Os números, né? Os números. Agora, trabalhando, só um detalhe, questão de número, para a gente não perder a ideia dos números. Se for para trabalhar com números, o Fred tem 142 gols na história do Brasileirão de jogos corridos. Pontos corridos. De pontos corridos. 142. Ele é então, o líder. É o líder, né? Então, pensando em números, né? Então, é complicado também. E há uma outra situação que foi até bem comentada por alguns colegas, né? Como que o Fred, como que ele transmite, o Vanderlei chamou atenção para isso também, né? Como ele transmite segurança para os companheiros, como ele lidera a equipe em campo, né? Como ele faz o Cruzeiro jogar mais. A importância dele dentro de campo, nesse último jogo, é claro, né? Eu já falei o seguinte, a vantagem do Fred, ele vê antes da coisa acontecer, né? A maioria do centroavante, ele entra para dentro e o cara cruza, passa da bola e tal. No jogo, você vê ele dando 2 passos para trás, no lance do Patrick Break. Ele sabe aonde a bola vai. Então, ele vai correndo com os back, ele para, dá 2 passos para trás, a bola vem nele e ele faz o gol. Quer dizer, se fosse o outro. Mas eu acho que o problema aí não é entre o Barcos. Eu acho que
fica os dois, quem joga é o Fred, mas vai sair pelo menos um centroavante do Cruzeiro. Para mim, sai o Sassá. Agora, Vanderlei, eu acho que o diferencial do Fred em relação ao Barcos é o posicionamento dele na grande área. O Fred, ele se posiciona como ninguém, a bola chega nele, o lateral procura ele, onde que a bola chega na grande área, ele está pronto para finalizar. Então é por isso que ele já tem 3 gols e as 2 assistências é muito por conta da participação dele também com os meias. O Fred é um centroavante que ele faz aquela leitura do ataque. O sistema ofensivo do Cruzeiro fica mais eficiente com ele. O Fred é um jogador que, quando recebe a bola, se ele não tem condições de girar e finalizar, ele vai servir um lateral, vai servir o próprio meia. Então, o Fred ele tem vantagens em relação ao Barcos. Mas não quer dizer que o Barcos fez uma temporada ruim pelo Cruzeiro. Ele foi importante, fez gols importantes, ajudou, chegou no meio da temporada, conseguiu ainda ajudar de alguma forma. Então, o Fred acho que sai na frente para 2019, mas também vai ter algumas sombras aí. O elenco do Cruzeiro é muito bom. Tem o Raniel, tem o Sassá, que a gente não sabe se vai ficar, tem o próprio David, que está crescendo de produção. Então vamos ver como é que vai ser essa disputa agora, aí. Falando de saída, o Geraldo de Guarapari, no Espírito Santo, está perguntando: é verdade que o Mano Menezes está para sair do Cruzeiro? Olha, o Mano Menezes já disse, eu acompanhei uma entrevista muito legal dele ao repórter Thiago Reis, da Rádio Tatiaia, e ele deixou claro que não pretende sair do Cruzeiro, só mesmo um grande fato, né? Agora, proposta do exterior, proposta do Brasil, ele já deixou claro que não vai aceitar. Agora, quem está realmente fazendo as malas, né, é o Bruno Silva. Eu até conversava hoje à tarde com um amigo, o Sheba, que é telespectador nosso, ontem acompanhava o programa e viu o Carlinhos Sabiá aqui comentando e tal, e o Carlinhos Sabiá falando que o Carlinhos Sabiá, ex-jogador do Cruzeiro, é empresário do Bruno Silva. E o Carlinhos, em primeira mão, deu essa entrevista para nós. Por que essa queda de produção dele no Cruzeiro? A que se deve? O que você entende? Porque não é possível. A gente viu esse cara jogar no Botafogo. Olha, eu não... Igual falei, né? Eu até tirei 2018, porque eu sou muito transparente com meus jogadores, falo o que tem que falar nos olhos. Só eu, como jogador, o jogador precisa de confiança, tá? E eu acho que já no começo o Mano tirou um pouco da confiança do Bruno, tá? Mas isso não é desculpa, ok? Então, o Bruno é um jogador que o Bruno, acho que ele fez 20 partidas esse ano. Ano passado ele fez 60 partidas. Caraca. Ano retrasado no Botafogo ele fez 50 e tantas partidas. Então o Bruno é um jogador que precisa de ritmo, sequência. E ele não teve sequência. As partidas que ele entrou, eu reconheço que algumas partidas ele não foi bem. E a torcida do Cruzeiro é uma torcida muito exigente. Foi uma entrevista muito bacana, reveladora, o Carlinhos se emocionou aqui e uma colocação, uma pergunta muito bem apropriada, feita pelo nosso líder, nosso diretor, Ramon Salgado, que hoje está lá na Black Friday, aproveitando lá as promoções que vamos falar daqui a pouco, lá do Posto Atlântico. Então, gente, ele deixou claro que a situação do Bruno Silva é esta, e o Bruno, depois ele completou dizendo que o Bruno não deve ficar realmente. Eu também acho, Carlos, que o Bruno Silva ele não deve ficar no Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro depois de uma boa temporada pelo Botafogo, igual o Carlinhos disse aí, fez 60 jogos na temporada passada, e chegou no elenco do Cruzeiro que ele já chegou para disputar a posição com o Robinho. O Robinho, que na minha opinião foi o meio-campista mais participativo do Cruzeiro esse ano. É o líder de assistência, jogador muito voluntarioso, jogador que dá muito passes. Mas o Bruno Silva não teve uma boa passagem, apesar de tudo bem, tem a relação da competição ali também, da posição, mas ele não teve uma tão boa passagem assim pelo Cruzeiro. E aí tem a questão de para onde ele vai agora, qual que é o futuro dele. E o Pietro de Santa Luzia está perguntando isso pra gente. Você sabe de alguma proposta para o Santos em troca de um suposto lateral? Olha, o Carlinhos falou que ele tem proposta do Inter, tem proposta de outros clubes. Estão estudando, colocou no plural, né? E o Bruno, gente, apesar, o empresário, o Carlinhos tem razão, apesar dele não ter jogado esse ano bem aqui no Cruzeiro, o histórico anterior dele foi positivo, né? Ele vinha com o histórico positivo. Mas eu acho que vem à tona o seguinte: o Bruno Silva chegou para disputar a posição, por exemplo, com o Robinho. Ele teria que ganhar espaço.
Mas o Carlinhos Sabiá disse, o Mano não deu tanta chance para ele, então o jogador acabou perdendo confiança e perdeu espaço. Bom, a minha opinião é o seguinte, não é um jogador no nível dos jogadores do nível do Robinho. Ele não teria como disputar posição com o Robinho, porque ele não é do nível do Robinho. Ele poderia substituir em algumas. E ele deu tanto azar que o Robinho que vinha, era um jogador que veio para o Cruzeiro e era famoso pelas contusões dele, ele não conseguiu ter contusão nenhuma esse ano. Foi um jogador que menos contundiu, o jogador que mais jogou. Então ele não teve chance. E ele não é um jogador. Eu acho que o Corinthians parece que está interessado nele. O Corinthians está interessado. Mas parece que o Cruzeiro tem um jogador no Internacional que tem interesse, então parece que vai para o Internacional. Não custou barato não, hein, Carlinhos? Não. 10 milhões, né? É um jogador que foi muito disputado aí por outros clubes e o Cruzeiro teve que colocar dinheiro para trazer o rapaz, né? Olha, eu falei, fechando o bloco anterior e abrindo esse bloco, que eu ia passar para a galera o que aconteceu à tarde lá na Arena Gregorão. Foi a goleada de 7-2, de virada, 7-2 da equipe amarela sobre a equipe verde. A equipe verde comandada pelo nosso presidente lá, o Renê. Ô, Renê, poxa, deu mole. E olha os gols, olha os gols. Os gols foram... primeiro marcou o Léo e o Frota, marcaram para a equipe amarela, e aí a equipe verde desandou a fazer gol. Com o Mozart, Sherek, com o Carlinhos, com o Caçapa. O Caçapa foi o destaque, fez 2 gols. O Marcos e o Thiago contra, fez um golaço de cabeça contra. Nós vamos mostrar isso aqui ainda, tá? Não hoje, nós vamos preparar um VT só com gols lá da pelada. Então foi uma tarde muito bacana, uma chuva que deu uma quebrada lá, mas o ritmo não diminuiu. O Xerec fez o segundo gol, tá? Eu falei rapidamente aqui, mas foi também um gol interessante. E é uma pelada que se tornou tradicional, né? A galera da Ceasa, muito bacana, muito legal. E vocês estão convidados a participar, porque agora, nesse momento, está todo mundo dando uma resenha de primeira. Nós vamos dar um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre o nosso futebol e do Atlético. Daqui a pouquinho, já já. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso, sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela linda perdida. Já passou por aqui 3 vezes. Já falei que para me conhecer tem que se perder. Agora cismaram de dizer que estou entre os 3 melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado.